Daí, pessoal, mais uma resolução. A solução da equação 3 que multiplica logaritmo de 4x menos 2 vezes logaritmo de 2 é igual a zero. Nota que a base desses logaritmos não foram manifestados, é porque a base aqui é invisível 10, né? São logaritmos decimais. Então, quando não tem base, a base aqui é 10. Muito bem. E aí eu quero resolver então essa equação, eu quero o valor do x. Eu quero o valor que vai aqui, ó, nessa posição, no lugar do x, para que essa igualdade resulte zero, essa expressão resulte zero. O que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar das propriedades operatórias neste exercício. Aí eu vou colocar para ti aqui, ó, as 4 propriedades rapidamente, para relembrar. Logaritmo de produto, quando for logaritmo de um número vezes o outro, numa certa base C, isso se transforma em soma de logaritmos. Eu tenho log de A mais log de B. Log de A vezes B é log de A mais log de B, conservando a base C. Então, essa é a primeira propriedade. De forma semelhante à aplicação dessa propriedade em produto, eu tenho logaritmo de quociente. Logaritmo de A dividido por B. Ainda aqui na base C. E aí, se o produto se transforma em soma de logaritmos, a divisão se transforma em subtração de logaritmos. Log de A menos log de B. Isso na base C. Então essas duas propriedades meio que se equivalem, né? Elas têm aí são associadas entre si, produto transforma em soma e quociente transforma em subtração. Outra propriedade relevante, inclusive na aplicação nesse exercício, é logaritmo de potência. Logaritmo de um certo número A no expoente n, que eu vou colocar de novo base C. O que acontece em logaritmo de potência? O expoente, ele vem e se transforma em um produto, se transforma em um multiplicador do logaritmo. N vezes o logaritmo de A na base C. Então, o N simplesmente pula lá para frente como um multiplicador, mais ou menos isso. E aí também, a quarta propriedade, ela se assemelha com a terceira. Assim como as duas primeiras aqui, ó, elas são semelhantes, né, são parecidas, as duas últimas também. Eu tenho aqui logaritmo da raiz, em vez de logaritmo de potência, logaritmo da raiz, aqui raiz de índice n, e a base eu vou manter C. Se o n vira multiplicador do logaritmo, esse n, que é o índice, vira um divisor do logaritmo. Então, simplesmente, logaritmo do A na base C, e aí aquele n, olha só, ele funciona como um divisor. Então, ele fica aqui num denominador, fica dividindo o logaritmo. Então, essas são as 4 propriedades fundamentais aí, propriedades operatórias dos logaritmos. Posto isso, vou para a resolução. Eu vou até repetir aqui a questão. 3 vezes logaritmo de 4x menos 2 vezes logaritmo de 2 igual a zero. Bom, e aí? Bom, aplicação de propriedade. Observa, ó, eu tenho aqui um multiplicador no logaritmo, eu posso desfazer isso e voltar para um expoente. Então, isso é a aplicação desta propriedade aqui, ó, dessa terceira. Assim como o expoente vira multiplicador, o multiplicador pode voltar como expoente. Então, vou fazer isso. Vou colocar aqui, ó, logaritmo 4x, olha só, elevado ao expoente 3. E a mesma coisa eu faço com esse 2. Ele também vai subir como expoente, assim como eu fiz com o 3. Então, eu tenho aqui menos logaritmo de 2 ao quadrado igual a zero. Tá aí a aplicação dessa terceira propriedade. Vou resolver isso. Ó. Logaritmo, aqui 4 na terceira, isso me dá, eu podia deixar a segunda, eu vou operar 4 na terceira, 64, 64x ao cubo, menos logaritmo
2 ao quadrado, 4 igual a 0. Tá, então a terceira propriedade foi aplicada, já deu uma melhorada para mim. Agora o que eu observo? Que eu tenho logaritmo menos outro logaritmo. Olha só, diferença de logaritmos. Da onde vem a diferença de logaritmos? Daqui, ó, dessa propriedade. Diferença de logaritmos, ela decorre do quociente aqui, ó, no logaritmando. Então, posso voltar de diferença de log para log de quociente, logaritmo de divisão. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar num logaritmo único e vou fazer a divisão. 64x ao cubo sobre 4. Olha só, isso é igual a 0. Então, a subtração de log virou divisão. E aí eu consigo aqui dividir, dá exato, né? 64 por 4 dá 16. Então, eu tenho aqui logaritmo de 16x ao cubo isso é igual a 0. Muito bem. Aí, agora, já apliquei as propriedades, eu vou resolver isso aqui. Quando eu tenho logaritmo de alguma coisa igual, o que é usado é o conceito, né? A regra do entra por baixo. Aqui é base 10, entra por baixo, o zero é expoente, e volta por cima na igualdade, aplicação do conceito. E aí, reescrevendo isso com a aplicação do conceito, fica 10 elevado a 0 igual a 16x ao cubo. 10 na 0 é 1, então eu posso falar que isso é 16x ao cubo igual a 1, 10 na 0. Isolamento do x, x ao cubo igual a 1/16. Muito bem. Bom, agora isso vai dar um pouquinho de trabalho aritmético, né? Operações com radicais aí. Então, olha só, se x ao cubo é igual a 1/16, significa que x é igual a raiz cúbica de 1/16. Que é a mesma coisa que raiz cúbica do 1 e raiz cúbica do 16. Então, esse x eu posso reescrever como raiz cúbica de 1 é 1 sobre raiz cúbica do 16. Tá aí. A raiz cúbica de 16, ela não é exata. Se fosse raiz cúbica, se fosse raiz quarta do 16, por exemplo, daria 2. Né? Se fosse raiz quadrada do 16, daria 4. Se fosse raiz cúbica, sei lá, de 27, daria 3. Então, aqui não tem exatidão nessa raiz. Então, eu vou procurar manipular isso aritmeticamente. Uma das coisas que é aconselhável quando acontece isso, uma raiz inexata no denominador, é a racionalização. E nesse caso aqui, a racionalização se dá pelo produto de uma raiz, olha só que legal aqui, ó. Eu multiplico por uma raiz com o mesmo índice, raiz cúbica. Aqui eu vou fazer um passo intermediário, acho que vai ficar mais lógico para o teu entendimento. Eu vou reescrever isso aqui assim. X igual 1 sobre raiz cúbica de 2 elevado à quarta potência. Ok. Que é a raiz cúbica de 16. Isso eu posso ainda reescrever mais uma vez como 1 sobre... Aqui, como é 2 na quarta, olha só, 2 na quarta é o mesmo que 2 na terceira vezes 2. Aí esse 2 na terceira pula para fora da raiz, por extração do fator do radicando. Isso me dá aqui, ó, 2 raiz cúbica de 2. Tá, então, aqui, ó, desse 2 na quarta aqui, ó, o 2 na terceira, isso aqui é 2 na terceira vezes 2. Esse 2 na terceira pula para fora da raiz, tá aqui, e aí eu tenho 2 raiz cúbica de 2.
E agora eu vou para a racionalização. 1 sobre 2 raiz cúbica de 2. Vou multiplicar isso por uma raiz de mesmo índice, raiz cúbica, a mesma base 2. E aí eu faço a diferença. Ó. Como aqui é 2 na 1 e aqui o índice é 3, o índice que eu uso aqui, o expoente que eu uso aqui é 2. Para quando eu somar aqui, ó, esse 2, esse expoente 1 aqui do 2 com esse 2 dá 3. Então esse é o processo de racionalização, chamado do segundo tipo. E aqui em cima também é a mesma coisa, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Para ficar igual, né, para que essa estrutura aqui seja igual a 1. E aí, agora é resolver. Vou trazer para cá, ó. Senão a minha imagem vai acabar escondendo aí a resolução, né, o restinho da resolução. Vai ficar x igual. Aí eu tenho 1 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. Isso é raiz cúbica de 4, ok? Sobre 2 raiz cúbica de 2, que multiplica raiz cúbica de 2 ao quadrado. Isso vai dar 2 raiz cúbica, fazer bem devagar, ó, de 2 ao cubo. Né? Porque aqui é 2 na 1 vezes 2 na 2. Vai dar 2 ao cubo. Que era o que eu queria para fazer o cancelamento dessa raiz aqui, ó, potência com raiz. E aí me sobra embaixo 2 vezes 2, 4. Então isso me dá raiz cúbica de 4 sobre 4. Mas aí tu observa que essa resposta que eu encontrei aqui, essa raiz cúbica de 4 sobre 4, que é uma resposta bem adequada, não tem nas alternativas. Assim, professor, então está errado, o gabarito está errado, as alternativas estão erradas, o que tem, onde é que está o erro? Não tem erro nenhum. O erro é que o exercício optou para a colocação da alternativa num estágio, vamos dizer assim, intermediário da resposta. Nota que quando eu cheguei aqui nesse ponto, ó, x igual a 1 sobre 2 raiz cúbica de 2, isso eu já tenho como resposta na letra A. Então ele preferiu, ó, parar por aqui. Né? Ele preferiu não racionalizar essa raiz. Ele preferiu manter essa raiz cúbica de 2 no denominador, né? Que não é um erro. Né? A gente geralmente racionaliza e joga, faz com que essa raiz fique no numerador. Mas nesse exercício ele optou por manter a raiz inexata no denominador, um denominador irracional, não tem problema nenhum. Então nota que eu já havia encontrado aqui a resposta antes do processo de racionalização. Tá? Então isso confirma a alternativa A. Eu dei o andamento, porque é o caminho mais normal, mais típico, né? Então eu fiz a racionalização, cheguei nessa resposta, que parece ser uma resposta mais adequada, já que eu não tenho denominador irracional, mas mesmo assim o exercício ele optou por não fazer isso, ele optou por parar aqui nesse estágio em que eu tenha o denominador irracional. Ok? Alternativa A. Espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço e até a próxima.